Entrou? Ah, então ele está aí. Ótimo. Ótimo. Vamos lá, está conectando aqui. Pronto. Olá. Oi, Gaiola. Oi, tudo bem? Tudo Tá bem, me você? ouvindo? Olha aqui, a gente estamos te ouvindo, estamos te vendo bem, a gente está aqui com a Sara, Mário Vitor, Tereza Cruvinel, e a gente estava ansioso te esperando para você contar aí para a gente o que há de mais novo em tudo que você sabe sobre o Miguel e sobre a flotilha. E também suas falas aí, sua interlocução com o governo brasileiro. Bom, olha só, nós estamos em contato com a coordenação da flotilha aqui no Brasil, a coordenação da flotilha na Europa, o grupo de advogados israelenses que estão acostumados têm larga experiência em tratar desses casos. E o que está pegando agora? Dos 15 brasileiros, 13 estão localizados, nomeados, estão presos. 2, o Miguel e o João Aguiar, não se tem notícia simplesmente. Quer dizer, o que sai é possivelmente interceptados, os 2 barcos, né? O barco do Miguel é um barco pequeno, um veleiro, com 7 pessoas. O Miguel é o único brasileiro, tem 2 espanhóis, um lituano, os outros 2 eu não estou me lembrando a nacionalidade. O capitão é espanhol, a sub também, e o Miguel, tripulante. Os outros 4 são ativistas chamados passageiros. Bom, não existe possivelmente, hein? O outro brasileiro está em outro barco. Não tem nenhum barco só de brasileiro. Cada barco tem várias nacionalidades. Também o barco maior, que é o Alma, tinha 5 brasileiros. O Sirius, que tinha 5 brasileiros. O Alma tem o Tiago, o outro barco tem a Luiziane, que é deputada federal. Em cada barco tem alguns brasileiros. No caso do barco do Miguel, o que está dado é possivelmente foi atacado. Não existe possivelmente. Quer dizer, ou foi interceptado ou não foi. Os outros barcos todos, os outros brasileiros todos, constam oficialmente como estando presos. E o do Miguel, possivelmente. Ora, possivelmente, repito, não existe. Né? Ou foi interceptado ou não foi. Pô. Então, para nós, ele está desaparecido. O barco Miqueno, se eu não me engano o nome, o barco do Miguel é o Catalina, né? Se você clicar Catalina aí, também aparece como possivelmente. O outro barco, Miqueno, onde está o João Aguiar, é um barco que passou por coisas da vida, passou pelo bloqueio e continuou em direção a Gaza. É o único. Bom, eu estou em contato com a mãe dele também. O que nós achamos é que ele já foi interceptado em algum outro bloqueio, porque não iam deixar ele chegar em Gaza. Israel não vai pagar esse mico, nós achamos, né? Mas não consta oficialmente. Nós fizemos todos os contatos possíveis, desde formalmente eu escrevi como pai, e a mãe do Miguel também escreveu, oficialmente para a Presidência da República, para o Ministério da Defesa e para o Ministério de Relações Exteriores. Quem respondeu foi o Ministério de Relações Exteriores. Respondeu que está fazendo todo o esforço, etc. e tal. Hoje de manhã teve uma reunião com vários deputados de diferentes partidos, comandados pela Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, com a presença do Lindbergh, do PT do Rio de Janeiro, da Jandira Fegali, de outros deputados, com o ministro de Relações Exteriores. E o caso específico do Miguel e do João foi o que abriu a conversa. O ministro se comprometeu
a buscar esses dois entre os 500 que estão presos. Mas isso só poderá ser feito amanhã. Hoje é Yom Kippur, feriado total em Israel, então só amanhã. Os advogados israelenses estão tentando achar ainda hoje. Aliás, bom, eu entrei em contato com todo mundo que eu pude entrar. Como eu já fui dirigente do PT, não sou mais nem do PT, saí no ano 2000, mas conheço todo mundo que está no governo. Então, tentei fazer as articulações possíveis e os companheiros têm respondido muito bem. Já chegamos até ao Celso Amorim, que está nesse momento na Índia, mas tentando articular isso. E o retorno que tivemos foi que os diplomatas, quer dizer, o Brasil hoje não tem embaixador em Israel, aqui entre nós é o estágio mais baixo de relação entre Brasil e Israel desde sempre, mas o encarregado de negócios, o pessoal da embaixada, foi para o porto onde eles chegaram, tentaram ver de longe, porque era impossível falar com eles, né, com os presos, mas não tem nenhuma resposta até agora. Então, concretamente, o que a gente quer, a pergunta que fica é: aonde está Miguel Viveiros de Castro? Aonde está João Aguiar? Nós podemos dizer que eles estão desaparecidos. Se não constam como presos, como interceptados, essa figura do possivelmente não existe. Essa resposta possivelmente foi interceptado vem de onde? De quem? Hein? Deixa eu ouvir mal. Essa resposta que você disse, possivelmente foi interceptado, o barco foi interceptado, é de quem essa informação? Bom, nós nos pautamos, como eu disse no começo, a gente tem contato direto com a coordenação brasileira da flotilha e com a coordenação europeia da flotilha, que é mundial. Nós só podemos acreditar no que venha de lá, porque eu tenho recebido aqui milhões de mensagens. Miguel já foi encontrado. Aí qual é a fonte? Inclusive de programas de rádio, no caso. Depois o companheiro me pediu desculpa até, porque disseram que um primo do Miguel conseguiu. Ninguém conseguiu falar com ele. Todas as comunicações estão interrompidas. Eles seguiram o protocolo, jogaram os celulares na água, que era para ser feito. O último contato que eu tive com o Miguel foi ontem, às 21h04 aqui do Brasil, ou seja, às 3h04 da manhã, lá onde eles estavam, em águas internacionais. É importante ressaltar isso. Eles estavam em águas internacionais, não estavam em água de Israel, para Israel poder atacar. Por todas as leis internacionais, ninguém pode ser atacado em águas internacionais, né, com barcos com bandeiras de outros países. É uma ilegalidade, claro, que Israel fez. Agora, as notícias vêm de tudo que é parte. Nós trabalhamos com as notícias concretas, ou pelos órgãos oficiais institucionais do Brasil, quando o Ministério de Relações Exteriores disser: encontramos sim, está em tal lugar, está na prisão não sei qual, né, que aliás é engraçado, uma nota da embaixada, uma nota do Ministério, a primeira, depois melhorou, mas a primeira diz assim: vão desembarcar no porto tal e vão para uma instalação na cidade tal. Eu respondi: instalação? O que é isso? Instalação para a qual se levam presos chama-se cadeia, né? Ou lá é uma penitenciária, ou transformou-se numa, porque não existe instalação. Enfim, instalação onde se agrupam 500 presos
é uma cadeia. Então, a gente só pode se pautar nessas coisas oficiais. Ou é a coordenação da flotilha, que tem como ter dados, através dos advogados israelenses, ou é o governo brasileiro, ou o governo espanhol, no caso, porque tem 2 espanhóis no barco, né? Dessas fontes não temos nenhuma notícia, só aparece como possivelmente interceptado. Luiz Rodolfo, eu tinha uma dúvida aqui, estava até conversando, que todos prepararam vídeos para dizer, olha, se você está vendo esse vídeo agora é porque eu fui sequestrado. E eu não sei em que momento que esses vídeos seriam acionados, se é na hora que eles jogam na água, porque por isso seria a dúvida, o que aconteceu com o celular do Miguel, se ele jogou o celular na água e se ele não acionou esse vídeo dele, por isso essa suspeita. Não. Não, esses vídeos foram gravados, todos antes de entrar na flotilha, gravaram esses vídeos, cada um. Então, isso ficou... Eu não sei, eu não sou um cara entendido em informática, em tecnologias, altas tecnologias, mas ficou para ser acionado, tanto que a gente recebeu de vários. Verdade. Não sei se eu mandei para vocês, mas eu recebi de vários. Sou fulano de tal, se você está recebendo esse vídeo, porque eu fui preso, parará. Nem do Miguel, nem do João Aguiar, tem nenhum. Quer dizer, isso estava combinado com o Miguel. Eu falei com o Miguel o tempo todo, esse mês inteiro, e nos últimos dias a gente já estava até com um código de 10 em 10 minutos, mesmo que não falasse, botava uma letra que queria dizer que estava tudo igual, que não tinha acontecido nada novo. E de hora em hora a gente falava, né? Até as 9h04, como eu já disse, de ontem, aqui, hora do Brasil, ou seja, 3h da manhã de lá. A partir daí nada, e não entrou essa fala que entrou por vários outros. Uhum. Na verdade, eu estou aqui pensando, eu vou perguntar para a coordenação se de todos os que foram presos entrou o vídeo, ou se alguns não... Pode ser que não tenha. Eu também estava pensando isso. O mecanismo, né, do celular pode ter falhado, ele ter jogado na água, ele, o outro, e acontece, né, de comandos eletrônicos nem sempre funcionarem. Certamente havia um comando digital para enviar aquele vídeo quando houvesse contato com água, mas pode ter sido uma falha tecnológica, né? É possível, talvez, estou imaginando aqui, em cima do que você disse, eu estou imaginando aqui que talvez seja uma coisa tipo, quando o barco for sendo abordado, eles teriam que clicar em alguma coisa antes de jogar o celular dentro d'água. É uma possibilidade que tenha falhado, que o Miguel não tenha apertado, não sei. Mas eu acho que o essencial aqui, o importante aqui, é a gente ver isso. Não pode ter alguém na lista como possivelmente. Tem que exigir do governo de Israel que, todos os barcos que foram interceptados, nome a nome, tem de todos, menos desses 2. E todos os presos, tem de todos, no caso dos brasileiros, menos esses 2. Enfim. Ô, Luiz Rodolfo, eu queria te fazer uma pergunta um pouco sobre especulação. Aliás, o seu rosto antes estava um pouco mais iluminado, acho que a tela do seu computador estava ligada e estava te iluminando mais, não sei. Deixa eu ver aqui se vale a pena. Isso. Melhorou? Está ótimo. Melhorou muito. Hein? Melhorou muito, está ótimo. Tá. Está ótimo. Eu queria te perguntar o seguinte: quais os cenários que você trabalha? Quais os cenários que passam pela sua cabeça, como familiar, pai, tudo? E como você imagina que esteja se sentindo? Desculpe a pergunta especulativa. O nosso Miguel.
Olha, bom, antes de qualquer coisa, assim, eu fico dividido entre um enorme orgulho, né, do meu filho estar nessa ação, mas com uma grande apreensão, ansiedade e angústia por saber o que está acontecendo com ele, né? Porque em outras vezes houve tratamentos diferenciados entre os que foram presos, né? Bom, já teve uma flotilha há muito tempo atrás, acho que em 2010, de turcos que foram assassinados, mas aí é outro patamar. Na flotilha anterior, em que o Tiago estava, o Tiago Ávila, a Greta e tal, também houve tratamentos diferenciados. Um dos companheiros amarraram ele na proa de um dos barcos e com água batendo nele, né? Na proa você vem com a água contra, durante 20 horas, sem beber, sem comer, sem descansar, enfim. Outros levaram umas porradas na prisão de lá. Quanto mais público tiver a situação, Israel hoje já está passando por um desgaste muito grande, né? Há uma pressão mundial. Bom, de ontem para hoje já aconteceram grandes manifestações no mundo inteiro. Infelizmente, aqui no Brasil, as manifestações estão restritas às universidades, né? A USP está com acampamento, a UF, aqui de Niterói, a Universidade Federal Fluminense, a UFRJ fez um ato hoje no IFIX, com até bastante gente, mas não chega a ser as manifestações de rua em Buenos Aires e Córdoba, na Argentina, sobretudo na Alemanha, na Espanha, na Itália, que greve geral, né? Portos parados, aeroportos, metrôs, transporte em geral. Então, Israel já está sofrendo essa pressão toda. Eu tendo a achar que não há um quadro para isso. Mas fica a interrogação, quer dizer, por que esses dois, por que motivo, o que pode ter acontecido, que não constam oficialmente. Aí fica quer dizer, eu não acho que, eu não sou pessimista em geral, pelo contrário, e não consigo achar que a gente não vai desvendar isso aí. Eu estou muito esperançoso de que ainda hoje, ou no máximo amanhã, digam, não, foi interceptado sim o barco Catalina, foi um erro de não publicizar, e o Miguel está entre os 500 presos, né? Luiz Rodolfo, tem uma pergunta aqui de uma internauta, Regina Belos. Ela está perguntando se saiu algum vídeo de algum dos parceiros, companheiros de barco do Miguel. Você saberia o nome dele, se apareceu algum vídeo de um deles lá dizendo que foi sequestrado e tal? Não saiu vídeo nenhum. De ninguém não saiu mesmo. Nada depois da comunicação cortada, né? Os dois espanhóis, o Miguel conhece bem. E eu, através do Miguel, tive contato com eles no começo da coisa. Inclusive, eles iam levar um barco, acabaram mudando de barco. Eles foram até a Sicília num barco e lá viram que o barco não tinha condições. O capitão voltou para Barcelona de avião, pegou outro barco e aí é esse Catalina que eles estão. Mas não temos aqueles vídeos do Miguel que eu passei para você, que não, o que eu perguntei, o que eu perguntei é se algum deles que estão no barco, se apareceu algum vídeo deles dizendo, olha, se você está vendo esse vídeo é porque eu fui sequestrado. O Catalina, né, Regina? Nada. Eu estou em contato também com as pessoas da Espanha que eu conheço para tentarem achar os familiares, os contatos deles, porque
entre os brasileiros, nós temos todos os contatos dos familiares, mas eu estou tentando ver se acho com os espanhóis o contato, porque cada um que está na flotilha teve que deixar algum contato, pelo menos um. Então, eu estou tentando que os amigos espanhóis achem, né, catalães, sobretudo, eles são todos da Catalunha, os contatos dessas pessoas, mas não consegui até agora. Então o pior é que a verdade é que não temos notícia do Catalina, né? Do barco inteiro. Aparece sempre como possivelmente interceptado, que é essa figura que eu repudio, né? Ou foi ou não foi, pô. Possivelmente não. É aquilo que o governo brasileiro tem explicado quando vem pressão para romper relações com Israel. Eu já conversei disso com o chanceler Mauro Vieira. Ele explica assim: olha, se a gente romper relações, quando houver alguma coisa envolvendo brasileiros, não teremos condições de ajudar, né? A embaixada estando aberta, mesmo não tendo embaixador, é possível fazer gestões junto ao governo de Israel. Então, vamos torcer para que amanhã, né, o encarregado de negócios dê uma dura no governo israelense para obter essa informação, né? Esse esclarecimento, onde está o Miguel, onde está o... Como chama? João? O João. Bom, João Aguiar. João Aguiar e o Catalina, e todos do Catalina, né? Acho que isso vai ter que ser pelas vias oficiais amanhã, arrancar essa informação do governo Netanyahu, né? Olha só, você me permite discordar disso pelo seguinte: se o Brasil rompesse relações com Israel, isso teria um peso. O que o presidente Petro da Colômbia fez agora, que já tinha, aliás, rompido relações, e agora expulsou os diplomatas israelenses que continuavam ainda na Colômbia, isso tem um peso na luta concreta, porque o Miguel e todos os que estavam na flotilha, eles tinham um objetivo claro, de solidariedade à Palestina e de repúdio ao genocídio. Então, se o Brasil rompe relações com Israel, isso terá um peso enorme internacional. É mais um país a romper relações com Israel. E sobre o poder fazer alguma coisa, toda vez que algum país rompe relações, um outro passa a responder, como foi o caso na Venezuela, que a Argentina rompeu relações, inclusive com 4 exilados dentro da embaixada argentina, e o Brasil passou a responder por elas. Então, nós estamos, inclusive, sem embaixador em Israel. Então, nós já estamos fragilizados. São os encarregados de negócios que estão respondendo pela embaixada e pouco estão podendo fazer. A questão, na minha opinião, a questão política é mais importante do que esse apoio, simplesmente. Esse apoio ele só é possível de acontecer segundo a relação política entre os países, né? Então, eu acho que seria fundamental, primeiro, que o Brasil parasse de mandar petróleo, aço, que vai para construções de equipamentos militares para Israel, que isso é usado para massacrar o povo palestino, né? Então, romper totalmente, primeiro fazer um embargo comercial, não mandar nada, e romper relações diplomáticas seria mais importante do que ter alguém para viabilizar a ajuda. Essa ajuda só será tão eficaz tendo embaixada como tendo alguém representando a embaixada nessa hora. Não é isso que determina, na minha opinião, mas não é esse nosso tema, né? Enfim. Não, eu também não estava, eu estava mais expressando a posição do governo brasileiro do que a minha opinião. Eu acho que o que fica, o que a gente tem que se bater o tempo todo e falar em todos os cantos que seja possível. Eu hoje fui entrevistado até pelo G1 da Globo. Essa mídia tradicional que passou 30 dias ignorando a flotilha,
só vocês e outros meios não tradicionais que falavam disso, a partir de ontem, quando tem sangue, né, quando dá para espremer a edição do jornal, aí falam. Né? O Globo hoje não só faz uma matéria grande, como com chamada de primeira página. E aí o G1 me liga, eu fui entrevistado no G1. Aí a Band News ligou, foi a Marta, minha mulher, que falou. Enfim, hoje a mídia tradicional está falando e isso é muito importante para que mais gente saiba. Então, eu quero centrar hoje, pelo menos, porque eu estou muito esperançoso de que amanhã a gente tenha uma resposta, mas para ter essa resposta eu quero concentrar que a pergunta central é: onde estão Miguel Viveiros de Castro e João Aguiar? Desaparecidos nesse processo, nessa situação da flotilha. Isso é central e nisso vocês podem e estão ajudando muito. Se vocês puderem falar com os outros companheiros que têm outros programas, para que em vários horários isso entre, isso é importantíssimo. Então, só temos a agradecer a vocês por estarem fazendo isso. A gente queria checar com você, Luiz Rodolfo, um comentário, uma informação aqui de uma internauta, não é, Sara? Para ver se você acha que essa informação corresponde. A essa altura, a gente já está colocando, tudo que vai chegando, a gente vai colocando, porque não dá muito tempo da gente verificar cada coisa, né, Sara? A Leandra Cardoso, ela fala que a embarcação Mykonos, que a gente, né, acreditava que talvez tivesse chegado ali à praia, foi interceptada, e ela fala o seguinte: o nosso companheiro e militante do PT que estava desaparecido, João Aguiar, está bem junto aos demais tripulantes da embarcação. Essa embarcação. Pois é, eu já recebi várias dessas, mas várias. Assim, Miguel já foi encontrado. Inclusive, eu vou dar nomes aos bois, porque é um companheiro muito querido, que eu respeito muito, o Anderson, do programa Faixa Livre. Ele me ligou dizendo: olha, eu tive uma fonte que o Miguel já foi encontrado, sim, etc e tal, para lá. Eu expliquei para ele tudo que eu falei aqui no começo, que tem uma coordenação brasileira, que tem uma coordenação na Europa, que tem os advogados israelenses, blá, 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 e que eu só acredito em fontes oficiais, sejam as nossas, sejam as do governo, Ministério das Relações Exteriores. E pedi, por favor, você cheque a tua fonte. Uma hora depois ele me liga de novo, pedindo milhões de desculpas, porque simplesmente foi... Está tocando aqui meu telefone, não sei como desligar. Recusar, pronto. Ai, meu Deus do céu, saiu. Oi, voltou. Você está conosco. Ele me ligou de novo pedindo desculpas, dizendo que a fonte dele disse que foi seria um primo do Miguel, que teria entrado em contato com ele. Olha, isso é uma impossibilidade, né? O telefone foi jogado no mar como era o protocolo, eu tenho certeza. E nem, com nenhum dos presos você consegue entrar em contato. Todos jogaram o celular fora. E estão numa prisão israelense. Então, uma impossibilidade. Ele concordou com isso, pediu milhões de desculpas. Pouco tempo depois entra uma notícia vinda de um grupo de Santa Teresa, aqui no Rio, que também tiveram notícia que o Miguel já foi encontrado, etc e tal. E me perguntando se era verdade. Eu falei, na minha visão, não é, porque nem o Itamaraty, nem os nossos grupos têm essa coisa. Qual é a fonte? Então, dizer que o João Aguiar já foi encontrado, eu conversei com a mãe dele, nós achamos que sim, que ele não chegou. Israel não ia pagar esse mico de deixar um barco chegar na costa de Gaza, né? Escapou daquele bloqueio, foi pego em outro
por isso, talvez, esteja em outra situação, ainda não publicizada. Só que no caso do barco do Miguel, ele estava exatamente junto com os outros barcos. Acho que eu já relatei aqui, não me lembro, que ele, nas últimas falas da gente, ele disse, um barco israelense quase bateu na gente, a gente achou, vão abordar, deu a volta e abordou um barco maior, que estava perto deles, e não fez nada com eles. Então, no caso do Miguel, ele não foi como no caso do João Aguiar, que o barco passou. O barco estava exatamente junto com toda a flotilha que foi levada. Por isso o mistério de por que, né, sumiu. Enfim. Então, repetindo, essas notícias foi encontrado, é que nem gente que é sequestrada e a família recebe milhões de pistas. Só dá para acreditar quando for uma coisa mais oficial, seja nossa, seja do governo. Luiz Rodolfo, a gente vai se despedir, qualquer notícia que você tenha, você volta nesse mesmo link e entra aqui conosco em meio ao programa, tá bom? Não, com certeza, eu estou em contato direto com a Regina Zappa, aliás, sempre tive, e assim que tiver alguma coisa, é claro que serão os primeiros a serem avisados por terem sido os primeiros a denunciar toda essa situação. Vocês fizeram um programa com o Miguel, tal, sem dúvida, tá bom? Tá bom, combinado. Beijo, Rodolfo. Vai dar tudo certo. Amanhã a gente vai saber do Miguel. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite para vocês. Continuem com o programa. Valeu. Boa noite, Rodolfo.